Hoje eu estava pensando em como muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, acreditando que isso é tudo. E não estou dizendo que dinheiro não é importante, ele é. Mas existe algo que muita gente só descobre tarde demais. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Havia um homem muito rico. Ele tinha carros luxuosos, uma casa enorme, roupas caras e tudo o que o dinheiro podia comprar. As pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem venceu na vida. Mas ninguém via o que estava dentro dele. Mesmo com toda aquela riqueza, ele vivia inquieto. Dormia tarde, acordava cansado, sempre preocupado com mais dinheiro, mais negócios, mais poder. Ele tinha medo de perder o que conquistou. E isso tirava toda a sua paz. Por fora era sucesso. Por dentro era vazio. Do outro lado da cidade havia um homem pobre. Ele morava numa casa simples. Trabalhava duro todos os dias. E muitas vezes não tinha tudo o que queria. Mas nunca deixava de agradecer pelo que tinha. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, ele parava por alguns minutos, fechava os olhos e confiava seu dia a Deus. Não era uma vida fácil. Havia dificuldades, contas para pagar, momentos de incerteza, mas dentro dele existia algo que dinheiro nenhum conseguia comprar: paz. Enquanto o rico vivia cercado de luxo, mas sem descanso, o pobre vivia com pouco, mas com o coração leve. Um dia, por acaso, ou talvez não por acaso, os caminhos desses dois homens se cruzaram. O homem rico estava passando pela rua, distraído com seus próprios pensamentos, quando viu o homem pobre sentado, com um sorriso no rosto, mesmo vestindo roupas simples e gastas. Aquilo chamou a atenção dele. Não fazia sentido. Como alguém com tão pouco podia parecer feliz? Aquilo ficou na mente do rico. Ele voltou para casa, mas não conseguiu esquecer aquela imagem. Ele tinha tudo, mas não tinha aquele sorriso. Naquela noite, mesmo cercado de conforto, ele não conseguiu dormir. Pela primeira vez, começou a se perguntar se realmente era tão bem-sucedido quanto todos diziam. Começou a perceber que talvez estivesse faltando algo, algo que o dinheiro não conseguiu comprar. Enquanto isso, o homem pobre dormia tranquilo, sem luxo, sem preocupação excessiva, apenas confiando que o dia seguinte estaria nas mãos de Deus. E foi naquele contraste silencioso que algo começou a mudar. No dia seguinte, o homem rico acordou diferente. A inquietação que ele sentiu na noite anterior não tinha passado. Pelo contrário, parecia ainda mais forte. Ele tentou seguir a rotina normal. Olhar números, resolver negócios, tomar decisões. Mas sua mente continuava presa naquela imagem simples. O homem pobre sorrindo sem motivo aparente. Aquilo começou a incomodá-lo profundamente. Depois de algum tempo, ele decidiu voltar ao mesmo lugar. Talvez para entender, talvez apenas por curiosidade. E lá estava o homem novamente, com a mesma simplicidade, com o mesmo olhar tranquilo. O rico observou de longe por alguns minutos. Não havia luxo, não havia nada de especial ao redor, mas havia algo ali que ele não conseguia explicar. Era uma paz que ele nunca tinha sentido. Naquele momento ele percebeu algo que evitou durante anos. Ele tinha passado a vida inteira acumulando bens, mas nunca tinha cuidado daquilo que realmente importa. O tempo passou, e aquela inquietação começou a transformar suas atitudes. Ele já não encontrava mais satisfação nas mesmas coisas. Aquilo que antes parecia tão importante, agora parecia vazio. Ele começou a diminuir o ritmo, a pensar mais, a observar mais. Pela primeira vez em muito tempo ele parou. E foi nesse silêncio que ele começou a buscar algo diferente. Não foi uma mudança de um dia para o outro. Não foi mágica. Mas aos poucos, ele começou a entender que a verdadeira riqueza não estava no que ele possuía, mas no que faltava dentro dele. Enquanto isso, o homem pobre continuava sua vida simples. Continuava trabalhando, continuava agradecendo, continuava confiando. Ele não ficou rico financeiramente, mas nunca deixou de ser rico naquilo que realmente sustenta a vida. Com o passar do tempo, o homem rico começou a mudar suas prioridades. Passou a valorizar mais as pequenas coisas, a ser mais grato, a buscar a Deus com sinceridade. E aos poucos aquela paz que ele tanto invejava começou a aparecer dentro dele. Não porque ele tinha mais dinheiro, mas porque finalmente entendeu que dinheiro não era tudo. No final, a vida ensinou algo simples, mas poderoso. Existem dois tipos de riqueza: aquela que o mundo vê e aquela que só Deus pode dar. E a verdade é que sem Deus, até quem tem tudo sente que não tem nada. Mas com Deus, mesmo tendo pouco, você pode ter tudo o que realmente importa.
Agora eu te deixo uma pergunta. De que tipo de riqueza você está correndo atrás?